Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente volta a trazer para vocês esse fundo imobiliário de papel, veja bem, de papel, RZAT ou RZAT11 da Risa Asset. Vamos falar do relatório do mês de junho, sim, do mês de junho, que saiu recentemente, porque ele lança assim no apagar das luzes para o início do mês seguinte. Esse relatório aqui saiu já no início agora de agosto, e esse relatório do mês de junho trata dos dividendos que foram pagos no mês de julho. Ele ainda não anunciou, só semana que vem que ele anuncia os dividendos que vão ser pagos nesse mês de agosto. E você vai me dizer agora e perguntar, por que você está dizendo que ele é um fundo de papel se ele tem os imóveis, Adriano? É o mesmo caso do RZTR11, que é o irmãozinho dele, da Risa Asset. Eu chamo esse aqui do RZTR da cidade, porque o RZTR11 é de fazendas, é do campo, e aqui tem imóveis só que localizados dentro das cidades, de vários segmentos, logístico, industrial, até postos de combustíveis tem, empresa de ônibus, é um negócio bem variado e diferente. Ele não é assim, só logístico, ou só renda urbana, então ele é um híbrido bem esquisito, estranho, diferente, digamos assim, mas como eu falei, ele é de papel porque ele possui as mesmas características do RZTR11. Ele pega os imóveis como uma garantia, não com a intenção de ficar com eles. Ele é até mais de papel do que o RZTR11, que ainda tem algumas fazendas que ele usa para obter ganho de capital, para revender. E aqui não, aqui é tudo com a intenção de devolver para o dono. Fica com os imóveis como uma espécie de garantia. Tanto que nessa primeira página a gente vê que ele compra os imóveis com cerca de 44% de desconto. Exatamente porque ele compra bem abaixo do valor de mercado, caso o dono não exerça a opção de recompra, ele fica com os imóveis bem mais barato para tentar revender ou arranjar um novo locatário. Você vê que o valor de mercado dos imóveis é 718 milhões, mas o valor que ele adquiriu aqueles imóveis foi apenas 403 milhões. E o fundo está com esse valor aqui sendo 95% do patrimônio líquido do fundo. Ele ainda possui 5% em caixa. O valor da cota patrimonial aqui, no fechamento desse relatório de junho, era R$ 101,33. O valor da cota de mercado, quando ele anunciou os dividendos, era R$ 91,50, o que nos deu um dividend yield de 1,15%. Ele pagou R$ 1,05. E mesmo assim, deu 1,15% de dividend yield, o que é um dividend yield top. Considerando que ele é um fundo de papel, ele seria um fundo high grade. E 1,15% é o máximo, mais ou menos, do que os fundos melhores top high grade pagam. Então ele pagou na banda máxima dos fundos high grade. Ou seja, na prática, foi um dividendo muito bom, só que foi abaixo dos 4 meses anteriores. Ele passou 2 meses pagando 1,10 e depois foram 2 meses pagando 1,15. E esse mês de julho, referente a junho, ele pagou apenas R$ 1,05. Então, o que aconteceu? Você já percebe aqui nesse dado que eu coloquei. A cota de mercado caiu cerca de R$ 2. Seria exatamente uma queda por causa da queda dos dividendos. E por isso o fundo agora está mais descontado do que ele já era. Ele agora está com P sobre VP de 0,87, ou seja, 13% de desconto. Mostrando rapidamente para vocês o efeito dessa questão dos dividendos. No final do ano passado, para começo desse ano, estava tudo muito ruim aqui no RZAT. Quando ele anunciou os dividendos em março, mais ou menos por aqui, o valor da cota dele era apenas R$ 82,50. Isso já porque teve uma valorização. Todos os fundos imobiliários começaram a ter uma valorização mais ou menos no mês de fevereiro, depois de uns 5 meses ruins, que começaram mais ou menos setembro, outubro do ano passado, e terminaram, entre aspas, mais ou menos em janeiro. Então, por causa disso, ele já começou a sofrer uma valorização na cota de mercado. Só que em março ele anunciou R$ 1,10, a primeira subida, que pulou de R$ 1 para R$ 1,10. Depois, em abril, mais ou menos por aqui, ele pagou R$ 1,10 de novo. E você vê que ele continuou subindo. Já em maio, referente a abril, ele pagou R$ 1,15. Você nota que ele começou a subir mais ainda. Mais ou menos por aqui, ele anunciou de novo R$ 1,15. E ele subiu mais ainda, alcançando aqui o topo dele no dia 10 de julho, o topo do ano. Uma subida aqui absurda, né? Ó, puxar lá de baixo para cá, subida de quase 24% o valor da cota de mercado. Só que aqui, nesse dia, ele anunciou
apenas R$1,05. Ou seja, foram 2 meses pagando R$1,10, depois 2 meses pagando R$1,15 e caiu para R$1,05. Aí você vê que a cota despencou e foi parar lá em cerca de R$86,80, mas já retornou um pouquinho. Percebe que ela subiu quase R$3. Por que isso, Adriano? Por que está variando tanto esses rendimentos? Meus amigos, esse fundo aqui, como eu falei, ele é um fundo de papel. E ele seria, no caso, um fundo de papel indexado a IPCA. Então é por causa da variação do IPCA. Só que ele tenta fazer algo para controlar mais a volatilidade dos rendimentos. Ele faz uma reserva. Chegamos aqui nessa parte que ele mostra os resultados. Vocês já viram que ele pagou R$1,05, a gente já falou. Isso aqui valeu a esse yield de 1,15. No mês anterior, quando ele pagou R$1,15, o yield bateu na faixa de 1,30. Ou seja, era um fundo high grade pagando praticamente igual a um fundo high yield. Era top demais. Agora ele caiu, ficou num valor ainda muito bom de distribuição de dividendos, mas vocês veem claramente que o pessoal compra muito quando o fundo está distribuindo mais. Aí é só o fundo dar uma distribuída menor, aí o pessoal já vende as cotas. E aí tem essa queda de mercado. Foi mais ou menos isso que aconteceu, claramente pelo gráfico que eu mostrei para vocês. Mas ele ainda possui um valor retido em caixa, aqui seria a reserva do fundo, de quase 40 centavos. E essa reserva chegava próximo de 80 centavos uns 2 meses atrás. A gente vai ver por que também essa reserva caiu tanto assim. As perspectivas do fundo são para os próximos meses pagar entre 95 centavos e R$1,05. Ou seja, ele normalmente paga na média, ou seja, R$1. A gente vai ver nesse relatório que a perspectiva do fundo é cair um pouquinho mais, baixar um pouquinho mais desse 1,05. Ou seja, ficar num valor menor, mas não ruim ainda. Ainda pagando como os fundos high grade estão pagando. Num valor bom e principalmente considerando esse valor de mercado atual, ainda vai dar um retorno muito bom. Digamos que essa cota não se valorize até o próximo anúncio, mesmo ele pagando R$1, vai trazer um yield em torno de 1,12% ao mês, o que é um yield muito bom. É praticamente o yield topo dos fundos high grade ainda. E como eu falei, considerando ele um fundo de papel, ele seria um fundo indexado a IPCA. Então, essa variação é muito influenciada principalmente por causa do IPCA. E a gente vê isso claramente na DRE do fundo, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes disso, eu gostaria de lembrá-los que estamos numa campanha importantíssima. Se você gosta desse conteúdo, se você quer que a gente continue aqui no YouTube produzindo conteúdo para vocês, já clique no botão Seja Membro. É muito importante porque temos apenas até o final do mês. Quem é membro está assistindo esse vídeo no dia 8 de agosto. Sim, 8 de agosto. Para quem não é membro, apenas no dia 12 de agosto. Essa é uma das principais vantagens de você se tornar membro. Conteúdo de forma antecipada e às vezes bem antecipada, como o caso desse vídeo. Além do mais, você vai ganhar um pacotão de mais de 40 vídeos de forma exclusiva. Lembrando que os vídeos exclusivos são aqueles vídeos que eu aprofundo mais o conteúdo. Eu trago mais coisas que eu não trago nesses vídeos para todos os inscritos. Então é um pacotão de vantagem muito grande por apenas R$5. E com esses R$5, você vai nos ajudar a manter esse conteúdo para vocês. Nesse momento eu vou colocar na tela o nome dos 16 heróis que estão tentando salvar o canal. Se torne você também um herói e nos ajude a manter esse conteúdo. Precisamos de mais 14 membros. Ou seja, praticamente tem que entrar um membro por dia até o final do mês para a gente conseguir bater essa meta. Se batermos, continuaremos aqui. Se não batermos, esse será o último vídeo do RSAT 11, infelizmente. Então nos ajude a bater essa meta e continuarmos aqui no YouTube. Chegamos aqui na DRE do fundo e você observa que as opções de recompra são aquelas que são indexadas a IPCA. Você vê que os valores dos aluguéis são praticamente constantes, não mudam, mas a opção de recompra muda muito porque ela depende da inflação. Então você observa que nessa inflação do mês de abril, que tem a ver provavelmente com a inflação de fevereiro, que foi a maior dos últimos 20 anos, deu 2.400.000, porque quanto maior o IPCA, mais o pessoal paga pela opção de recompra. E aí o valor subiu muito. Já no mês de maio caiu, e foi muito, uma queda de 700 mil, e caiu mais 700 mil no mês de junho, por causa da inflação que foi caindo nos últimos meses. As últimas inflações foram baixas também, então por isso provavelmente ele já está com essa previsão de R$1, porque caiu mais ainda a inflação, então ele já está prevendo que vai só conseguir pagar R$1. Você vê aqui que o guidance do fundo é pagar R$1 nos próximos meses, nos próximos 3 meses. Quando ele fala julho, meus amigos, é o que é pago em agosto, porque o que ele paga em agosto é referente a julho. Por exemplo, agora esse relatório de junho se refere aos pagamentos de julho. Então aqui de julho é o que paga em agosto, agosto paga em setembro e setembro é o que paga em outubro. Você observa que, fora ele ter tido uma opção de recompra muito baixa o valor no mês de junho, o que diminuiu as receitas,
no final das contas, só não diminuiu mais ainda porque ele teve um resultado bom com essas CRIs, por isso não foi pior as receitas. Mas só que olha o valor da despesa. 700, 400, 1 milhão e 800 praticamente. Por quê? Porque foi cobrada a tal da taxa de performance, que ninguém gosta. Quase 1 milhão e 400, tudo direto no mês de junho, o último mês do semestre. Então ele tem esse padrão aqui que é mais ou menos o mesmo da Valora. Por causa disso, você vê que o resultado do fundo, ou seja, o lucro do fundo caiu absurdamente. Aqui estava 5 milhões, aqui 4 milhões e meio, caiu 500 mil, só que daqui para cá, olha a queda, de 4 milhões e meio para 2.900, cerca de 1 milhão e 600 de queda. O resultado por cota, então, você vê que foi baixíssimo, 70 centavos. Só que ele pagou 1,5, ou seja, ele teve que tirar muito dinheiro que ele tinha em reserva. Por isso que a reserva caiu de 76 centavos para apenas 39 centavos, quase na metade. Consumiu metade das reservas. Você vê aqui no gráfico que a reserva estava gigante aqui, ó. Estava maior aqui. Aqui ainda estava muito grande, só que caiu quase pela metade por causa dessa questão do pagamento da taxa de performance. E eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você, você possui o RZAT 11 na sua carteira? Está pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição? Aproveitando esse momento que ele está bem descontado e ainda está trazendo um rendimento bem forte, apesar de ser apenas R$1 a partir desse mês agora de agosto, ou ao contrário disso, você está querendo reduzir a sua posição até zerar a sua posição, porque você é desses aí, que quando sobe os rendimentos, você compra. Quando desce os rendimentos, você deixa o ativo. Me diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinhas. E, meu amigo, se você não for inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo. Tá acabando a sua chance de se inscrever no canal. Se inscreva agora para assistir os vídeos, pelo menos até o final do mês de agosto. Na sequência, já larga o dedo no like, que é muito importante. Você fazer o comentário e também deixar o seu like. Nessa combinação, o YouTube distribui para mais pessoas e a gente consegue bater uma quantidade boa de views. E se tudo der certo e você clicar no botão Seja Membro, que é muito importante também, a gente vai conseguir trazer novamente o RZAT 11 para você no mês que vem. Então se torne membro e nos ajude a salvar, lembrando que é apenas R$5, só são R$5. Tem gente que deve estar ouvindo 50, não, são R$5 que você, com isso, pode nos ajudar a manter esse conteúdo. Com apenas mais 14 membros, a gente consegue salvar o canal e continuar aqui no YouTube produzindo conteúdo de qualidade para você. Chegamos aqui nessa parte do portfólio do fundo e ele fala daquela história que a gente já falou lá em cima. 95% do fundo, do patrimônio líquido do fundo, está alocado na estratégia principal, que é essa de comprar os imóveis, entre aspas, e devolver aos seus donos em forma de aluguel com a opção de recompra. E 5% está em caixa. E ele destaca que é muito importante, o fundo não possui qualquer tipo de alavancagem, então o fundo está bem tranquilo. Nesse mês agora, de junho no caso, que trata o relatório, ele adquiriu um imóvel por 60 milhões que ele pagou à vista. Só que ele fez o quê? Ele vendeu uma opção de recompra para esse grupo, Aliança Agrícola do Cerrado, e essa opção de recompra é no valor de 35 milhões. E ele recebeu, por essa opção de recompra, 25 milhões. Preste bem atenção, ele pagou 60, recebeu de volta 25 milhões, e por esses 25 milhões ele possibilitou a opção de recompra para essa aliança. Ele paga 60, recebe 25 milhões, que é o valor do imóvel, na prática 60 milhões, e essa aliança fica devendo ao fundo 35 milhões para poder ter de volta o seu imóvel. Aí ele mostra aqui, ó, valor da compra, 35 milhões, que foi basicamente o que ele acabou gastando. E o valor de mercado é 60 milhões e meio. E essa foi a grande negociação que o fundo fez nesse mês de junho. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Não perca mais seu tempo. Já se inscreve, já me conta o que você está achando do RZAT 11. Se está achando uma boa, investir nele. Se não está achando uma boa, na sequência já larga o like. É muito importante que você largue o like, deixe o comentário. Se estiver deixando o like pelo celular, já na sequência hype o vídeo. Não esqueça também de ativar o sininho, é muito importante. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e assistir todos os vídeos do canal, inclusive daqueles ativos que você não possui. Como eu já falei, é muito importante você fazer isso também. E o mais importante de tudo, se você quer que a gente continue aqui no YouTube, já clique no botão Seja Membro. É importantíssimo. Apenas R$5, meus amigos. Apenas R$5. Você vai ganhar aquele pacotão de vantagem, vídeos com muita antecedência, 3 a 4 dias, normalmente no mínimo 2 dias de antecedência, e mais de 40 vídeos de forma exclusiva. Aqueles vídeos que têm mais profundidade são vídeos exclusivos para membros. Então, o ideal é que você se torne membro até para ter acesso a esses vídeos.
não apenas a mais de 15 vídeos de forma antecipada. Esse vídeo, como eu falei para vocês, saiu no dia 8 de agosto para quem é membro. Para quem não é membro, apenas no dia 12. Eu lancei na sexta para quem é membro e só na terça seguinte para quem não é membro. É isso aí, valeu, até a próxima e falou!